E daí que veio o tal Fundo Social de Emergência. Que é mentira, né? Que não é fundo, não era social e não era de emergência. Era só um modo de controlar o gasto público, né? Nós tínhamos que aumentar o cacife do governo. Para isso nós criamos o chamado Fundo Social de Emergência, que na prática era uma redução direta da capacidade que algumas verbas tinham de destinação fixa. Cortamos, não me lembro quanto, 15% dessas verbas. Inclusive, tentamos cortar dos fundos de participação dos municípios e dos estados. Enfim, foi um aperto danado no Congresso para poder obter essa redução de obrigatoriedade do gasto público para certas áreas, para nós termos uma caixa maior para usar no que nos parecia o mais adequado, né? Isso foi aprovado, foi uma luta. Tudo isso, você não imagina a dificuldade para aprovar no Congresso. E aí nós aproveitamos a revisão constitucional, que só aprovou duas coisas, o Fundo Social de Emergência e a emenda de redução do mandato do Presidente da República de 5 para 4 anos. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel, para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. Essa coisa de quem fez o plano, não sei o que, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é uma coisa, não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. No plano real, se impediu então de que o financiamento dessa crise fosse feito através da emissão de moeda. Então, com o plano real, se estanca essa fonte de emissão e o Banco Central, desde então, passou como objetivo o controle da inflação. Você poderia dizer o seguinte, o teste de um programa de estabilização bem sucedido é quando a economia passa então a crescer com estabilidade, né, monetária. Essa segunda etapa o Brasil não conseguiu ainda realizar, né? O problema do crescimento é hoje o problema central, né? O Brasil está, desde o início dos anos 80, basicamente estagnado em termos de produto por habitantes. Portanto, tem uma geração inteira de brasileiros que nasceu em 1980, por aí, que não sabe o que é crescimento econômico sustentado. O Brasil, vamos ser bastante claros aqui, nós estamos falando que o Brasil é um país que, por conta da instabilidade macroeconômica e possivelmente por conta de medidas que não tenham sido as melhores, as mais adequadas para procurar resolver o problema da instabilidade macroeconômica, pagou um preço extremamente elevado de 25 anos de baixo crescimento. É um preço muito alto para você pagar pela instabilidade, para corrigir a instabilidade macroeconômica. O Brasil, entre 1980 e 1994, teve uma doença, uma grave doença econômica chamada alta inflação inercial. Quer dizer, a partir de 1995, terminada a alta inflação inercial, o Brasil, infelizmente, passou a ter uma outra doença, que é a alta taxa de juros e a baixa taxa de câmbio. Há toda uma argumentação dizendo que se o governo baixar a taxa de juros, a inflação volta. Mas isso é tolice. A inflação não volta em absoluto se você baixar a taxa de juros. Um dos outros países não volta porque no Brasil há de voltar. Quer dizer, o Brasil tem taxas de juros que são só no Brasil, né? É uma jabuticaba, porque jabuticaba é uma coisa... Só que é uma jabuticaba amarga, porque a jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, mas é uma maravilha. Houve crise incessante no sistema mundial. Em 94, em dezembro, estourou a crise do México. Houve do México, da Ásia, da Rússia, da Argentina, a nossa e a dos Estados Unidos, de 2001 de setembro. Foi muita crise em cima, né? E houve vários momentos, por exemplo, a principal, a mais difícil para nós, foi quando estourou o câmbio, em 99, né? Quer dizer, quando nós tentamos ajustar o câmbio, que não deu certo, e tivemos que deixar flutuar o câmbio. Ali havia muito perigo da volta da inflação. Por que ela não voltou? Ela não voltou porque nós tínhamos quebrado a indexação. Levamos 4 anos quebrando a indexação. O plano real, que foi o mais, vamos dizer, talentoso dos planos de estabilização, porque ao invés de controlar todos os preços, ele decidiu controlar um único preço, que foi o preço do câmbio. Então ele teve um talento de composição muito grande, mas ele também foi estendido além do prazo que seria razoável. O próprio presidente Fernando Henrique falou que hoje, olhando para trás, ele concorda que a paridade cambial não deveria ter sido mantida por um tempo tão prolongado. Começa um novo capítulo da história brasileira
da inflação, nós não estamos mais no terreno do exótico, não somos mais uma hiperinflação, um país esquisito, sempre tendo que explicar jabuticabas para os estrangeiros. Nós continuamos um pouquinho exóticos, porque o Brasil, a despeito de ter vencido a hiperinflação, continua o campeão mundial de juros. A gente não quer acreditar que tem alguma coisa errada que faz o juros no Brasil ser tão alto. Só porque tem uns caras lá no Banco Central que são teimosos. Antes fosse, tá certo? Porque muita gente passou por lá, muitos que gostariam de fazer o bem, porque fazer o bem é bom, mas por que não fizeram? É porque não é tão fácil. O Estado brasileiro tem que ter disciplina fiscal, seja um governo de esquerda, seja um governo de direita. Aqui na América Latina, o Chile aprendeu isso, e mesmo depois de Pinochet, o Partido Socialista que assumiu o poder, certamente não brinca com esse tipo de coisa. É a economia mais organizada que nós temos. Quer dizer, outros países europeus que são de esquerda, certamente eles não pensam em fazer populismo com as contas públicas. O Brasil aprendeu isso, finalmente o Brasil aprendeu isso. Depois da crise de 99, o Brasil começou a fazer esforço fiscal, um controle mais ordenado da inflação através da introdução do mecanismo de metas de inflação e câmbio flexível. Essa consolidação do ajuste macroeconômico que foi feito no Brasil ao longo dos últimos anos, ela teve um preço sim, o preço foi um baixo crescimento, mas o resultado foi uma situação extremamente sólida do ponto de vista macroeconômico, que permite que o Brasil possa crescer de forma consistente. Mas o campeão do exótico e das jabuticabas continua sua cultura como um líder mundial, e não apenas em juros. Um estudo recente do Banco Mundial e da consultoria Pricewaterhouse fez um estudo sobre 175 países e demonstrou que no Brasil as empresas são campeões em gasto de tempo para cumprir seus compromissos tributários. Além do custo do tributo, a complexidade do tributo faz com que o Brasil seja campeão em tempo gasto para saldar os compromissos tributários. Todo mundo diz hoje que é difícil abrir uma empresa no Brasil, é difícil manter uma empresa no Brasil, é difícil fechar uma empresa no Brasil. Isso é verdade. Agora, não adianta só dizer isso, é preciso ir melhorando a legislação para que o ambiente de negócio no Brasil seja mais favorável. Um país ao sul do Equador